Muito bom dia, amigos do Rio Mafra Mix. Estamos aqui mais uma terça pela manhã com o Espaço Bem Viver e a presença do psicanalista Davidson Rocha. Bom dia, Davidson. Bom dia, Juscelia. Muito bom estar aqui mais uma vez com vocês. Hoje nós vamos falar sobre um assunto com o qual eu acredito que muitas pessoas se identificam. E vamos começar por uma reflexão. Você que está nos assistindo, que vai nos assistir depois, que passa o dia nas redes sociais, como você se comporta na rede social? O que você publicou ontem lá na sua rede social? Como é que está o seu stories hoje? O que tem lá? Você já fez uma análise do que você faz realmente na rede social? O que você comenta? Quando você comenta, do que você fala? Isso diz muito sobre a gente e com a evolução tecnológica que nós temos hoje, a gente sabe que parece que a tecnologia nos atropela, né? E muitas vezes a gente não pensa no que está fazendo. O conteúdo que você publica, você tem lá mais cachorrinho, mais bichinho, mais bom dia, boa tarde, boa noite, ou você tem mais reclamações, ou você discute muito com as pessoas. Vamos falar um pouquinho disso. Até porque semana passada, né, Davidson, a gente conversou sobre as pessoas difíceis e esse foi um assunto que a gente passou muito rapidamente e sabemos que é uma reflexão necessária para a atualidade, né? E aí fica essa pergunta, você como psicanalista pode nos ajudar a entender o que caracteriza uma dependência da rede social? Antes de eu responder essa tua pergunta, nós vamos voltar lá para a dependência da rede social. Na tua fala você disse, olha, você que está publicando, aquilo que você publica está falando muito sobre você. É importante a gente colocar um parênteses nessa situação que você relatou, porque muitas vezes está falando de um você que não é você, tá? Então, normalmente a gente precisa, para se sentir mais confortável na vida, de vestir certas máscaras. E essas máscaras que a gente veste, por exemplo, é muito fácil de você colocá-las através do Facebook ou através das redes sociais. Você coloca uma máscara, então aquilo que você está mostrando, eu estou mostrando, por exemplo, o cachorrinho, eu estou mostrando a minha amorosidade, a minha esposa, né? Eu estou mostrando a minha viagem, mas na verdade eu estou querendo transparecer isso. Aí nós vamos para um viés muito profundo, tá? do entendimento da saúde emocional, psicológica, mental do ser humano, que seria muito importante essa reflexão do porquê que eu preciso mostrar uma imagem que eu não sou. E essa imagem, como ela é algo que está disfarçando uma coisa que está te afetando lá do passado, geralmente da infância, ela traz ansiedade, ela traz depressão, ela traz uma série de sintomas, diversos tipos de neuroses, inclusive a gente falou um pouco, comentamos sobre psicoses, saída do mundo real e quadros patológicos, em alguns casos graves, e tudo isso por quê? Porque a pessoa acha que ela precisa colocar esta capa e precisa transparecer essa capa. Mas isso eu estou falando da tua fala de que é aquilo que a pessoa que ela está se mostrando, né? Quanto eu estou me mostrando do que eu sou. E a gente poderia dizer quanto eu estou me mostrando daquilo que eu gostaria de ser, tá? Porque na maioria das vezes não é aquilo que transparece. Se a vida, né, fosse a vida das redes sociais, nós estaríamos vivendo num paraíso. Eu sou partidário de que nós vivemos num paraíso, tem muita coisa boa para a gente curtir nessa vida. No entanto, não é o que caracteriza a maior parte da vivência social. Mas agora vamos voltar para a tua pergunta. Qual que era a tua pergunta? Então, mesmo? O que a gente vê hoje, até elaborando um pouco mais sobre o que você falou, especialmente acho que até no Instagram, né, a gente percebe isso, porque é uma rede que agora vem movimentando mais pessoas, até mesmo em relação ao Facebook, quem vem crescendo mais é o Insta, né? E a gente vê assim, essa necessidade das pessoas em mostrar uma vida perfeita, né? E o Instagram tem muito disso. Até que ponto essa necessidade de eu mostrar a minha vida perfeita diagnostica uma dependência da rede social? Boa. É importante a gente entender que nem tudo é uma doença psicológica, né? Nem tudo é um quadro clínico. Tem pessoas que, meu Deus, o que é isso? Não, calma, né? Então tem muita normalidade
apesar de eu sempre citar a frase do Dr. Augusto Cury que nós vivemos num hospício a céu aberto, mas ainda existe muito de normalidade. O que é importante a gente perceber são os exageros e, como você falou, a dependência. Então, se isso está causando dependência e se de uma forma exagerada eu estou... Como assim, Davidson, exagerado? Né? É preciso a gente ter uma linha daquilo que seria o normal, o equilibrado e aquilo que eu estou fazendo. E da dependência também. Então, aí a gente vai entrar a nível de ansiedade, a gente vai entrar vários aspectos nesse tocante. Agora, eu queria aproveitar essa tua pergunta, não sei se você vai perguntar isso para mim para frente, se for perguntar a gente fala depois, tá? Para tornar mais dinâmica a nossa conversa aqui, que às vezes torna chato, a gente tem tanto assunto para falar e acaba se tornando uma matéria um pouco chata, apesar do conteúdo ser bastante importante. Mas tem uma questão nessa trajetória da gente descobrir o porquê que isso está acontecendo, tá? De onde que está vindo essa minha necessidade de mostrar-me desta outra forma. E talvez a gente converse sobre isso mais adiante. O que está acontecendo? Agora vamos voltar lá para a normalidade. O que é o normal? Um ponto essencial nessa questão é que no mundo onde as pessoas não têm tempo, tempo é uma matéria muito escassa nos dias de hoje, então um pai não tem tempo para um filho, o marido não tem tempo para a esposa e vice-versa, né? Você não tem tempo para conversar com seu pai, com a sua mãe, isso é uma queixa muito comum. Quando alguém perde um ente querido, diz, puxa, por que eu não tive mais tempo com essa pessoa? Por que eu não conversei mais? Agora essa pessoa se foi, eu negligenciei tudo isso. Então, diferente dos nossos avós que sentavam para tomar o chimarrão e passavam aquele tempo todo conversando, aquelas conversas de porteira, né, de assim, lá só 40, 50 anos atrás ou mais até, as pessoas tinham aquele tempo para conversar e hoje não existe mais isso. Então, se o tempo está muito escasso, por que eu me dedico à minha rede social 2, 3 horas por dia? Isso a gente sabe que é muito comum. Então, ali a gente já caracteriza algo que está fora. Diz, não, normal, eu entro lá no Facebook, eu estou olhando. Se você for somar, e existe aplicativo para isso, né? Somar o tempo que você passou na rede social, se você dedicasse esse tempo para o teu filho, para a sua esposa, para os seus pais, até mesmo para o seu negócio próprio, tem gente que, minha empresa está falindo, mas eu dedico muito tempo na rede social e esse tempo eu poderia dedicar a outras coisas que me trariam melhores resultados. Por que eu não faço isso? Por que eu não tenho esta força? E a gente poderia colocar um paralelo de um viciado em maconha, cocaína. Ele também sabe que aquilo está destruindo a parte neurológica, que vai trazer uma série de consequências para o futuro, mas ele não consegue deixar o vício. Então a gente está falando aí. E outra, falando de dependência, pessoal, nosso assunto aqui poderia crescer. Existe a dependência nos quadros de relacionamento que são gravíssimas e todo mundo acha que aquilo é normal. Eu não consigo viver sem você. Essa frase tão bonita, tão cantada, é também uma dependência. Então a gente precisa olhar na rede social o quanto eu sou dependente e o que eu estou fazendo com a minha vida, direcionando parte da minha existência para uma rede social. Ok. Vamos falar um pouquinho também dos haters, né? A gente sabe que existem as pessoas que buscam fama a qualquer custo na rede social. Aquela pessoa que se dedica, que dedica boa parte do tempo dela, como você disse que é tão escasso, a produzir ofensa contra outras pessoas, seja com ideologia política, religiosa, questões de gênero, e a gente vê muito isso hoje na rede social, né? Até a gente tem aqueles memes que criticam isso porque as pessoas brigam muito lá, né? Mas se elas se encontrarem na rua, vão se cumprimentar numa boa e não vão, né? Vão fingir que nada aconteceu. O hater, essa pessoa que tem essa necessidade de se expressar com violência, é alguém em busca da fama a qualquer custo também? Também, a gente poderia fazer uma mescla, e claro que não dá para a gente destrinchar a psique humana, eu não sou dono da verdade, a gente estuda. Eu me lembro uma vez de uma conversa com um amigo meu, psiquiatra, e ele é um psiquiatra que tem uma experiência assim, muito vasta, ele dirige lá um hospital e tal. Então, e a gente naquela conversa, eu comecei a colocar alguns quadros, algumas questões
Ele disse, Davidson, com todos esses anos, meu querido, eu ainda não sei nada, né? Então ele que está nesse patamar, assim, um dos melhores, vamos pensar assim, e ele disse, não sei nada. E eu coloco a mesma coisa, quanto mais a gente aprende, mais a gente percebe que conhece muito pouco da psique humana, é uma surpresa a cada dia. Mas o que a gente pode fazer, assim, algo mais simplista na questão de uma pessoa que tem como objetivo sempre estar agredindo o outro através da rede social? Claro, a busca de fama não se discute e a gente precisa, ou melhor, a maioria das pessoas dentro de um perfil doentio psicológico precisa preencher algo, tá? Então a gente tem um vazio interno. Esse vazio pode ser a rejeição que você sofreu na infância, pode ser a forma como você se encara, a maneira como você não consegue se olhar no espelho, você se acha feio, você se acha, sabe que a tua vida não é a vida que você gostaria de ter uma outra. Então esse monte de questões mal resolvidas que você carrega gera um vazio. E esse vazio você pode preencher com sexo, você pode preencher com bens materiais, você pode preencher com fama. Por isso que as redes sociais cresceram tanto. Porque é mais difícil você comprar, sei lá, uma BMW para você sair na rua mostrando quem você não é. Né? Não é uma tarefa tão simples, eu não tenho uma BMW para sair por aí mostrando. Talvez o sexo também não seja, se é pago ou não, não é uma tarefa muito simples e cria uma série de redes complicadas. E talvez tem pessoas que tentam preencher isso com vício, que traz essa série de problemas. Na rede social você consegue, de uma certa forma, preencher. Agora perceba que você vai ver pessoas no dia a dia que preenchem esse buraco com tristeza, preenchem esse buraco com por que a notícia, né? Aquela notícia, o pai matou o filho a facada, por que isso estoura? Né? Porque as pessoas querem ver sangue, porque isso de alguma maneira entra em ressonância com aquela dor, aquela raiva que você carrega dentro de si. O Freud falava muito sobre a pulsão, tá? Então pulsão de morte, que seria uma necessidade de matar que a gente carrega dentro de si, uma necessidade de destruir. A gente poderia falar também de deslocamento, transferência, de raiva. Então, se eu tenho raiva da minha mãe, um assunto que a gente vai falar para frente, fiquem ligados aí, tá? Essa moça aqui botou uma pauta ali muito interessante sobre a gente falar sobre o psicopata sedutor, né? Como é que funciona todo esse processo. Então, isso acontece muito, já vamos dar uma brechinha ali, uma pessoa que tem raiva da mãe, e ele quer destruir a vida de diversas mulheres. E a pessoa não percebe isso. O sedutor não sabe, na maioria das vezes, que ele está com raiva da mãe, um homem, estou falando, né? Ele está com raiva da mãe e essa raiva da mãe ele despeja nas mulheres. As mulheres que estão sendo seduzidas não percebem isso, também não tem ninguém inocente nessa história, mas nem mesmo o sedutor percebe essa situação. Mas onde que eu quero chegar? Então, se existe uma raiva, normalmente, né, essa pessoa que quer provocar esse problema, ela carrega uma raiva dos pais, na maioria das vezes, não tem como transferir essa raiva, às vezes o pai já é falecido ou ficaria algo não aceitável socialmente, então eu descarrego esta raiva na rede social, naquela empresa, naquela pessoa, naquela personalidade, eu vou fazer, né, algo desse gênero. Então a gente pode falar em deslocamento ou transferência de algum tipo de raiva, tirar raiva. Eu estou usando termos mais simples, né? Me desculpa o pessoal da área técnica que está assistindo, mas que o pessoal que está em casa possa entender melhor. Então essa transferência pode existir. A gente pode estar caracterizando ali um perfil psicológico de alguém que não foi reconhecido, que não foi aceito, que foi rejeitado em algum momento na vida. Isso pode ser na fase infantil, mas pode ser na fase adulta também. E aí você quer o quê? Você quer colocar isso para frente, você não está resolvendo aquela situação. E podemos botar N processos nesse sentido. E a pergunta central é: por que eu preciso de fama? Por que eu não posso? Por que a minha vida não pode ser uma vida escondida? Entende? Por que eu dependo dessa fama? Por que eu fico olhando quem foi que curtiu, quem foi que não curtiu, quanto aumentou? Por que isso me machuca? Agora, está melhor que eu muitas vezes. Exatamente. Né? E por que eu preciso estar melhor que alguém? Esse melhor que alguém, meus queridos amigos, é uma capa. Não tem nada a ver com a minha vida. Então, estar melhor, né, não necessariamente, porque como é uma capa, essa capa se desmancha a qualquer momento e a gente percebe que ela é muito frágil. A gente poderia falar também do outro lado,
quem é afetado por essa pessoa. Então a gente vê na rede social também aquela pessoa que foi agredida, então ela sofre muito. Por que que sofre muito? Não existe rejeição, existe autorrejeição. Eu tenho que permitir que a pessoa me atinja. A força do insultador está em mim. Se alguém chegar na rede social agora, por exemplo, aí colocar porcaria de programa, não sei o quê, cara, isso é legal. Eu me lembro uma vez que eu me desliguei do instituto e fiz o meu trabalho lá que tinha que ser feito, etc. Chegou numa altura de só, gratidão aí, estou me desligando, tenho outras tarefas para fazer, né? E algumas pessoas me criticaram naquele ponto. Ninguém gosta de ser criticado, eu não sou perfeito, nem sou o cara mais equilibrado do mundo. O fato da gente estudar, a gente se ajuda, mas não quer dizer que estejamos aí curados de tudo. Claro que eu não gostei. Quem é que gosta, né? Você faz um trabalho, costuma se dedicar da melhor maneira e alguém vai e te agride de alguma forma. Não gostei, mas eu coloquei ali, ó, isso é um interessante ponto de vista seu. É o ponto de vista teu e pronto. E a gente aprende isso muito na sistemática do Axis, de você, tudo é um ponto de vista, sabe? Você aceita tudo que está acontecendo e não leva nada para casa. Entende aquela questão, tal, se você gostou, você que está me assistindo agora não está gostando, paciência, é uma questão tua, né? Você tem a opção de trocar, ir para outro canal e observar outras coisas, aprender sobre outras coisas. Não há nada de errado que você não aceite. Entender essa questão também nos ajuda muito. E claro, aí entrando numa outra linha, uma coisa vai puxando a outra, você quebra as pernas daquele que está querendo te agredir. Porque o objetivo dessa pessoa é causar você chega lá e diz, eu não sou assim, você é assim, teu programa não presta, presta sim, tem ajudado um monte de... Cara, se você acha que não presta, tudo bem. E se não prestar, também está tudo bem. Não está nada de errado que a gente possa fazer alguma coisa que outras pessoas não gostem. Agora, claro que para a gente ter essa maturidade é preciso buscar autoconhecimento. E você que está tão mergulhado na rede social e muitas vezes de forma dependente, não vai jamais encontrar esse tempo para buscar uma meditação, um processo de análise ou alguma coisa que te faça voltar-se para o seu interior. Então, a psicanálise, a meditação, terapias alternativas poderiam ajudar a pessoa a buscar um equilíbrio entre a rede social e o mundo real, por assim dizer. Com toda certeza, tá? Porque, por exemplo, falando da meditação, que é uma das terapias fantásticas, por que eu falo fantástica? Porque você aprende a trabalhar com você mesmo, você é o seu próprio terapeuta. Não que o auxílio profissional não seja importante, a gente sabe de muitas situações. Eu, como professor de meditação há mais de 30 anos, eu faço análise, eu recebo, tá? Eu tenho um profissional lá, eu troco terapias, né? Eu recebo, preciso, tem coisas que eu faço autorregressão, eu faço auto-hipnose, eu trabalho com meditação comigo mesmo, mas mesmo assim tem questões que eu não consigo resolver sozinho. Uma pessoa que está olhando de fora consegue me ajudar muito. Então, mas a meditação você vai aprendendo a andar com as próprias pernas. E aí você vai, peraí, por que eu fiquei tão chateado hoje com aquele cara que escreveu aquilo? Ou mesmo no dia a dia, a minha mãe falou uma coisa lá que eu fiquei chateado com aquilo. Por que isso mexeu tanto comigo? Você vai lá, traz aquilo que precisa ser mexido e consegue se recuperar. Agora, quando você faz isso, a sensação de liberdade e de paz é imensurável. Então, esse é um ponto fundamental para a gente refletir. E refletir o que eu estou fazendo com a minha vida. Vai chegar um dia que você, sei lá, se aqui algum canto diz, o Davidson morreu, fazer o quê? Nós vamos lá no velório dele, ou sei lá das quantas. Então, isso vai passar. E a pergunta sempre vem, o que eu fiz com esse bem tão precioso chamado vida? A gente está filosofando aqui nessa história toda, né? E tem o nosso tempo aí, né? Que o tempo é curto aqui para lá. Claro que a gente espera aí ter dado alguns esclarecimentos para que as pessoas, né, reflitam um pouquinho sobre o que elas têm feito com o tempo delas na rede social, com o tempo delas fora da rede social. Quem sabe até, né, venham hoje a se dedicar um pouquinho mais, né, a esse tempo fora da rede social. Davidson, muito obrigada pela sua contribuição. Não sei se você tem mais algum recado para dar para quem está nos assistindo. Eu acho que esse assunto é muito vasto, né? E interessante é que as pessoas realmente coloquem, comentem, para que a gente possa trazer algo que seja de interesse. Nós estamos aqui para servir, né? Servir vocês que estão nos assistindo.
Então comentem realmente se querem nessa direção ou se em outra, e a gente vai fazendo essas sessões aí terapêuticas curtinhas, né? Mini sessões aqui para o pessoal nessa direção. Então só tenho a agradecer a esse canal tão fantástico aqui, o Rio Mafra Mix, por essa oportunidade, por esse espaço da gente poder estar esclarecendo e colocando essa dúvida na cabeça das pessoas, né? Será que... eu sei, eu nunca baixei esse aplicativo, mas sei que tem aplicativo que mensura isso. Quanto tempo eu tenho passado na rede social? E a gente pode se assustar com tudo isso. Você pode estar passando muito mais tempo e problemas que você carrega na sua família por falta de atenção, por falta de tempo, por falta de dedicação, poderiam ser sanados. Eu não sou contra a rede social, eu uso a rede social para ajudar pessoas, eu uso a rede social para divulgar o meu trabalho. Você não vai ver fotinha minha para lugar nenhum, não vai ver nada de família. Inclusive quando familiares postam alguma coisa na minha rede social, eu quando consigo, quando olho, que às vezes eu passo um tempo sem ver, né? Eu vou lá e retiro da minha linha do tempo, porque aquilo não é feito para expor família, para nada, na minha opinião. Eu aceito, né, a opinião de todo mundo sobre todas as formas, mas eu uso para trabalhar a rede social. Não sou contra, mas a gente precisa apreciar com moderação. Exatamente. Obrigada, né, pelas colocações. Se você quer saber mais sobre este e outros temas e quiser dar sua contribuição, você pode comentar aqui no link da live, né, e aí nós trazemos também mais coisas baseadas sempre na sua opinião. Você pode também seguir o Bem Viver, né, através aí do Facebook da loja Sarasvati. Quiser visitar a loja também, né, pode conversar com o Davidson pessoalmente, que é sempre melhor, né? Também você pode seguir a página do Davidson Rocha lá no YouTube. Vai lá, clica no ícone do sininho, né? Se inscreve também, consegue aí sempre receber as novas lives, os novos vídeos do Davidson. Da mesma forma, aqui pelo Rio Mafra Mix também você pode seguir a nossa página lá, nosso perfil, né, lá no YouTube. Clica no sininho, se inscreve, você vai receber todos os vídeos quando a gente vai lançando as atualizações. A nossa página do Facebook também, no nosso website. Você fica sempre bem informado aqui no Rio Mafra Mix, né? E um pouquinho mais de qualidade de vida também lá no Espaço Bem Viver. Obrigada, Davidson. Que agradeço. Obrigado a todos. Rio Mafra Mix. Aqui você bem informado sempre.